Olá, meu caro aluno do primeiro ano do ensino médio. Que bom tê-lo aqui de volta. Olha, hoje nós temos a aula de número 41. Então, vamos abordar nesta aula os seguintes conteúdos. Olha só. Massa molar e volume molar, né? Quando a gente fala de massa molar e volume molar, a gente se refere ao denominado mol. E vamos aprender também, tá bom, a trabalhar cálculo de mol, de massa, volume, através de exercícios com os nossos aprender fazendo, tá certo? A habilidade desta aula é correlacionar dados relativos tais como massa molar e volume molar. E assim vamos aos conteúdos. E você aí, meu caro aluno, você se lembra o que é mol? Nós já abordamos em algum momento essa expressão de mol. E para isso agora, vamos refletir. Você lembra realmente o que é o mol? Olha só, vamos ver então. Mol é a quantidade de matéria que contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades ou espécies. Então, quando se falar um mol de qualquer coisa, você pense nessa quantidade de espécies, nessas unidades, 6,02 vezes 10 elevado a 23. E em termos de potência, o que significa 10 elevado a 23? 1 e 23 zeros à direita. Então, é um número relativamente grande. Para exemplificar sobre mol, vejamos, a massa atômica do carbono é 12, ok? Nós temos 12 unidades de massa atômica. Porém, em mol, nós expressamos que 12 gramas de carbono é o que existe em um mol, isto é, eu não posso falar apenas de um átomo de carbono ter 12 gramas, mas eu posso dizer que um mol de carbono que contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos, isso sim corresponde a 12 gramas. Não é um carbono só, mas sim a massa do carbono, que ela será expressa em grama por mol, quer dizer, cada mol existe 12 gramas de carbono, tudo bem? E na sequência, vamos ver outros exemplos. Diz o seguinte, um mol de hidrogênio contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. Então, não é apenas um átomo, mas sim, toda vida que falar um mol, se eu falar um mol de laranja, meu caro aluno, aí você vai ver que corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 laranja. Se eu falar um mol de banana, 6,02 vezes 10 elevado a 23 bananas, tá bom? Então, são muitas bananas. O que nós temos é o seguinte, é que mol é como se fosse um amontoado, uma quantidade enorme daquela espécie, tá? Então, olha só, se eu tenho um mol de moléculas de água, então significa dizer que existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Então, sempre que existir um mol, vocês gravem, porque esse número é aquele popular número que nós abordamos anteriormente, que é o número de Avogadro. Então, por isso que nós perguntamos, você se lembra do mol? Que era para poder refletir, tá certo? E aí, um mol de fórmulas de CO2. O que acontece? CO2 é o gás carbônico. Então, um mol de fórmulas de CO2 é porque existe 6,02 vezes 10 elevado a 23
moléculas de CO2, tá certo? E uma vez que aprendemos sobre mol, nada melhor do que refletirmos e aprendermos sobre massa molar. Vocês aprenderam massa molecular, tá certo? Por exemplo, a água. O hidrogênio vale 1, o oxigênio 16. Como tem 2 hidrogênios, 2 vezes 1, 2, mais 16, 18 UMA, unidade de massa atômica, quando eu tiver uma molécula. Mas em termos de mol, o cálculo será o mesmo, porém, em vez de massa molecular, nós conhecemos como massa molar, que é a massa que contém 6,02 vezes 10 a 23 entidades, com a unidade grama por mol. Por que grama por mol? Porque é a massa molar da substância que existe em 1 mol daquela substância. Como o mol é 6,02 vezes 10 a 23, então no caso da água, nós sabemos que 1 mol de água contém 18 gramas, ou 18 gramas de água corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, tá certo? Como exemplos, olha só, exatamente, vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho o elemento químico mercúrio e a massa atômica do mercúrio é 200 U, quer dizer 200 unidade de massa atômica. Porém, quando eu abordar sobre 1 mol de mercúrio, aí sim, eu não terei um átomo só. Eu terei 6,02 vezes 10 a 23 átomos de mercúrio, portanto, correspondendo a 200 gramas. Conforme eu falei, massa atômica, eu expresso U, unidade de massa atômica. E massa molar, eu expresso 200 gramas. Logo, a massa molar do mercúrio é que 200 gramas por mol, isto é, cada mol existe 200 gramas do mercúrio, tá certo? Só para a gente aqui contrabalancear e procurar deixar bem claro a expressão de massa atômica e massa molar. Lembrando quanto significa 1 mol de qualquer substância? 6,02 vezes 10 elevado a 23, tá certo? Conforme eu falei para vocês, olha aí a água. A água tem massa molecular 18 U, quer dizer 18 unidades de massa atômica, porque o hidrogênio vale 1 vezes 2 é 2, mais 16 de oxigênio, 18. Quando se tratar de 1 mol de água, então eu terei 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, e agora eu terei 18 gramas. Então, 18 gramas em cada mol, isso expressa exatamente a massa molar da água, que, conforme vocês estão vendo, 18 gramas por mol. Exemplificando várias outras substâncias, que é para poder ajudar melhor ao seu entendimento. E agora, com relação ao CO2. O CO2 é a substância dióxido de carbono, cuja massa molecular é 44 unidades de massa atômica. No entanto, se tratando de 1 mol de CO2, e aí nós teremos exatamente 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, que corresponde a 44 gramas. Se 1 mol de CO2 corresponde a 44 gramas, podemos afirmar que a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. Então aqui, para você não esquecer, meu caro, quando for nos problemas, nas resoluções das questões, a gente associar a diferença de massa molecular de uma substância com a massa molar. E para isso,
nada melhor do que partirmos para um aprender fazendo. Por quê? Porque nós vamos agora exercitar. Veja só o enunciado. Dadas as massas molares dos elementos químicos, calcule a massa molar das seguintes substâncias. Então, olha só, Al2O3, nós temos 2 átomos de alumínio e nós temos 3 átomos de oxigênio. A massa molar do alumínio, estou falando a massa molar do alumínio, é 27 gramas por mol. Quer dizer, o mol de alumínio tem 27 gramas. E o mol de oxigênio tem 16 gramas. Portanto, o oxigênio, 16 gramas por mol. Sendo assim, olha só, ao calcular a massa molar do Al2O3, é o mesmo raciocínio que calcular a massa molecular. Você vai somar, é a somatória das massas molares dos átomos. Portanto, alumínio, Al2, como tem 2 átomos de alumínio, então eu faço 27 vezes 2, que vai me dar 54. O oxigênio tem 3 átomos de oxigênio. Então, cada oxigênio é 16, 16 vezes 3, 48. Somando 54 com 48, nós chegamos que a massa molar do óxido de alumínio, ou seja, do Al2O3, é 102 gramas por mol. Conclusão, ou interpretando, sabemos que 1 mol de Al2O3 corresponde a 102 gramas dessa substância. Ou ainda, 102 gramas dessa substância corresponde a quem? 6,02 vezes 10 a 23 espécies ou moléculas dessa substância. Por isso, nós expressamos 102 gramas por mol. Tudo bem? Isso para o Al2O3. E para a substância que tem fórmula C9H11NH2. Conhecendo-se que o carbono tem massa molar 12 gramas por mol e que o hidrogênio tem massa molar 1 grama por mol e o oxigênio 16 gramas por mol, então fazemos agora a somatória das massas molares de todos os átomos, né? Então, C9, multiplicaremos 12 vezes 9, e hidrogênio 11, 1 vezes 11, mais nitrogênio 14, 14 vezes 1, mais, olha só, e o hidrogênio sendo 1, 1 vezes 2. E assim ficaremos, que a massa molar será 108, mais 11, mais 14, mais 2, totalizando em cada mol desta substância 135 gramas. Portanto, a massa molar desta substância corresponde a 135 gramas por mol. Então, eu estou me referindo aqui como calcular a massa molar das substâncias, conhecendo-se as massas atômicas, ou seja, as massas molar de cada átomo que compõe aquela fórmula do composto. Tá legal? E ainda mais, aqui na letra C, nós temos NaOH. NaOH é a popular hidróxido de sódio, que é conhecida como a soda cáustica. E para isso, nós temos 3 átomos diferentes de elementos químicos na fórmula. Nós temos o Na, que é sódio, cuja massa molar é 23 gramas por mol. Nós temos o oxigênio, cuja massa molar é 16 gramas por mol. E nós temos o hidrogênio, 1 grama por mol. Daí, fazendo a somatória das massas molares de todos os elementos químicos, nós chegaremos que a massa molar do NaOH será
23 vezes 1 é 23. Mais 16 vezes 1 é 16. Mais 1 vezes 1, portanto, 23 com 16, 39. E com mais 1, o resultado será o quê? 40 gramas por mol. Isto é, em 6,02 vezes 10 elevado a 23, compostos, digamos assim, espécies ou entidades de NaOH, existirão 40 gramas. Então, a maneira de calcular a massa molar idêntica à de calcular a massa molecular. Não esquecendo, toda vida que tivermos massa molar, então a unidade será grama por mol. E vamos dar continuidade agora com o exemplo de número 2. No exemplo de número 2, diz o seguinte: determine a massa molar da substância bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, ou ainda conhecido como carbonato ácido de sódio, né? Que exatamente é o principal componente do fermento químico, aquele fermento que você utiliza para preparar bolos, pães, enfim. Então, nada mais do que o bicarbonato de sódio ou carbonato ácido de sódio, tá? No entanto, observando que o Na tem massa molar 23 gramas por mol, o hidrogênio 1 grama por mol, carbono 12 gramas por mol e oxigênio 16 gramas por mol, partiremos assim para o cálculo. Então, Na existe apenas 1, por isso 23 vezes 1 é igual a 23. Mais hidrogênio apenas 1, 1 vezes 1 é 1. 12 vezes 1, exatamente o carbono, que é 12, e 16 vezes 3 igual a 48. Na somatória das massas molares dos elementos químicos que constituem esse composto, nós chegamos que a massa molar do NaHCO3 é 84 gramas por mol. Isso significa que cada mol, ou seja, em 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades de bicarbonato, existirão com certeza 84 gramas. Então, nós estamos abordando o que conhecemos como massa molar, que é a massa que existe em cada mol de uma determinada substância, tá certo? Esses exemplos aqui ajudaram a você entender com mais precisão sobre o que significa a massa molar. Saindo de massa molar, agora vamos para o que denominamos de volume molar. Mas o que significa volume molar, hein? Quando eu falar volume molar, vamos considerar as substâncias na fase gasosa, tá certo? Então, o volume molar de um gás em determinada condição de temperatura e pressão é o volume ocupado por um mol de moléculas de qualquer gás ou de átomos, nos casos da molécula ser monoatômica, tá certo? E aí, olha só, para a gente entender sobre as condições normais de temperatura e pressão, que expressaremos de CNP, condições naturais ou normais de temperatura e pressão. O que significa? Isso aqui geralmente é quando a pressão padrão ele se encontra em 101,325 Pascal, que é exatamente igual a 1 atm. Então, a gente pode expressar 1 Pascal
é como se fosse um ATM. E aí, sempre que a gente falar em condições normais de temperatura e pressão, eu falo popularmente um ATM. Então, e a temperatura padrão, quando a substância estiver na CNTP, será em graus Kelvin, ou seja, 273,5 Kelvin. Nessas condições, o volume ocupado por um mol de qualquer que seja o gás, exatamente 22,4 litros. Então, vamos pegar o seguinte. Vamos lembrar que qualquer problema que envolver volume molar, lembre-se de uma coisa. A pressão será sempre um ATM. A temperatura será sempre 273,15 graus Kelvin. E, com certeza, com isso, teremos um volume de 22,4 litros, que é o popular volume molar, tá bom? Então, estas são o que chamamos de condições normais de temperatura e pressão, que nem sempre podemos escrever os nomes. Bastamos simplificar e abreviamos por CNTP. Lembrando ainda que a substância obrigatoriamente tem que ser gás, tá certo? Tem que estar na fase gasosa. Para isso, então, olha aí, esse 22,4 é o que nós chamamos de volume molar, porque em cada mol existirá com certeza 22,4 litros das CNTP. E ainda, nada melhor do que partiremos agora para um aprender fazendo. E aí, observa, meu caro aluno. Qual o volume molar ocupado por uma massa, olha só, a massa de gás oxigênio, que tem massa molar 32 gramas por mol. E que essa massa igual a 48 gramas na CNTP, quer dizer, qual é o volume molar, qual é o volume ocupado por uma massa que tem 48 gramas de oxigênio, lembrando que a massa molar do oxigênio é 32 gramas por mol. Aí, meu caro aluno, com certeza você vai perguntar, e aí, professor Almeida, como é que eu devo desenvolver esse problema? Aí nós vamos aprender o que nós vimos anteriormente. Lembra que nós sabemos que um mol de qualquer substância na CNTP é 22,4 litros? Sim, mas um mol de O2, quantos gramas tem? Tem 32 gramas, então essas 32 gramas aqui é a massa molar do oxigênio. E sendo um gás na CNTP, o volume que vai ocupar é 22,4 litros. Consequentemente, pelo enunciado do problema, 48 gramas. Quantos litros de oxigênio nós teremos? Aí aqui nós faremos aquela regra de 3, né? 48 vezes 22, dividido por 32 vezes 1, que é 32. E aí chegaremos a 33,6 litros de oxigênio. Ou melhor dizendo, um mol de O2 que tem 32 gramas ocupa 22,4 litros de oxigênio. Mais 48 gramas vai ocupar exatamente 33,6 litros de O2. Lembrando que esses problemas nós teremos que utilizar sempre a regra de 3 e colocando unidade debaixo de unidade. Então, 32 gramas, eu coloquei 42 gramas do enunciado embaixo. E 22,4 litros, eu coloquei o X para encontrar exatamente
o volume de 33,6 litros de O2. Tudo bem até aí, meu caro? Então, nós aprendemos massa molar e agora, aprendendo o volume molar, no problema nós conseguimos relacionar e obter um resultado satisfatório. Valeu? Vamos agora para o outro aprender fazendo. E se ligue, porque agora eu estou pedindo qual é o volume ocupado por 10 gramas de hidrogênio, desde que o mesmo esteja nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão. Para isso, dados: hidrogênio, a substância H2, tem massa molar 2 gramas por mol. E a resposta será a seguinte: olha, um mol de H2, 2 gramas por mol. Com certeza, qual o volume que essas 2 gramas vai ocupar? Nas CNTP é 22,4. Lembra disso? Por isso que nós vamos agora para a resposta. Um mol de H2 gasoso, H2 que tem massa molar 2 gramas, ocupa o volume de 22,4 litros nas CNTP. E pelo enunciado você está perguntando, 10 gramas de H2, qual será o volume ocupado? E aí, conforme eu falei, trabalharemos a regra de 3, que esse X vai ser igual 10 vezes 22, dividido por 2 vezes U, que é 2. Então, 10 vezes 22,4 vai me dar 224, dividido por 2, 112 litros de hidrogênio nas CNTP. Isto é, se 2 gramas ocupam o volume de 22,4 litros, 10 gramas ocuparão com certeza 112 litros de H2, porém nas CNTP. Isso é bom para lembrar, meu caro aluno, que eu estou aqui relacionando agora mol, grama, massa molar e volume molar, para que você possa entender que isso é muito cobrado nas provas do Enem, isso é muito cobrado nos concursos em geral, e a gente não pode esquecer, principalmente, o conceito de mol. Quando se fala em mol, você lembra amontoado, ou seja, 6,02 vezes 10 elevado a 23. E partiremos assim agora para o quinto exercício, através do aprender fazendo. E nessa quinta questão, o que ele aborda? Ele diz o seguinte: calcule o volume ocupado por 3 mols de CO2 nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, nas CNTP. E assim sendo, olha só, vamos para a resposta. Quando você tem um mol de CO2, é bom você saber que o carbono vale 1. Tá certo? Só para você ver. O carbono vale 12. O oxigênio vale 16. Então, olha só. Se o mol de CO2, ele ocupa 22,4 litros. Aqui, nesse problema, não precisa envolver a massa molar, quer dizer, CO2, carbono 12, vezes 16 vezes 2, 32, 44 gramas por mol, seria a massa molar do CO2. Então, estou me referindo aqui para que não precisa, nesse problema, você envolver a massa molar. Por quê? Está pedindo qual o volume ocupado por 3 mol de CO2. E aí você sabe, se o mol de CO2, ele ocupa um volume de 22,4 litros,
3 mol de CO2 ocupa X. Aí você faz direto. Como não utilizou massa, portanto, não precisa utilizar massa molar. E aí você faz a regra de 3 direto. 3 mol de CO2 vezes 22,4 vai me dar 67,2 dividido por 1, que é 1 mol, então 67,2 de CO2 na CNTP. Isto é, 1 mol de CO2 é o volume molar de 22,4, mas ele quer saber em 3 mol. Então, de cabeça, se você quisesse fazer, você já fazia direto. Sabendo que o mol é 22,4, 3, você multiplicaria e chegaria direto em 67,2 litros. Tudo bem até aí, meu caro? Então, eu estou explicando pausadamente, eu estou, às vezes, repetindo algumas expressões para você entender por que chegaremos em determinado resultado. Mas fique ligado, porque nós temos ainda mais um aprender fazendo para você. E olha lá que bacana, hein? Olha esse aqui, ó. Calcular a massa em grama, hein? Veja só, quando eu falar em massa em grama, se lembre das massas molares, né? Contida num volume de 112 litros de gás metano, que é o popular CH4. Isso nas condições normais de temperatura e pressão. Como nós vamos trabalhar com a massa, é importante conhecer a massa molar de cada elemento químico do composto, sabendo que o metano compreende carbono e hidrogênio. E aí o carbono tem uma massa molar de 12 gramas por mol, e o hidrogênio, 1 grama por mol. Calcule a massa contida no volume de 112 litros de gás metano. Para isso, olha só, a resposta será da seguinte. O primeiro passo é você lembrar que nós estamos trabalhando aqui com volume molar. Apesar do enunciado estar dizendo 112 litros, isso aí é o total. Aí você parte da seguinte maneira. Olha aí, nós vamos trabalhar com descobrir quantos mols existem desses 112 litros. Sendo assim, 1 mol corresponde a 22,4 litros. E em 112 litros vai envolver X mol. Fazendo a famosa regra de 3, eu terei que 22,4 vezes X será igual a 112. Tendo assim X, 112 dividido por 24, nós teremos, olha aí, por 22,4, 5 mols de quem? 5 mols de CH4. Lembrando que o mol corresponde a 22,4 litros. E anunciado foi dado em litros, 112 litros. Então, 112 litros, eu preciso saber, esses 112 litros, quantos mols de gás metano realmente correspondem. E assim sendo, olha só, agora nós partiremos para o segundo passo, que nesse segundo passo será, primeiro, encontrar a massa molar do CH4, que é a somatória das massas molares dos elementos químicos que estão no composto. CH4. Existe um carbono e 4 hidrogênio. Como o carbono vale 12, então eu diria 12 vezes 1 é 12. E 1 vezes 4 é 4. Somando 12 com 4, CH4 tem uma massa molar de 16 gramas por mol. Por que eu estou trabalhando com a massa molar? Porque no enunciado pedia a massa contida lá naqueles 112 litros de gás. Primeiro, eu tive que encontrar quantos mols corresponderia àqueles 112 litros, e nós vimos que foram 5
litros, ou 5 mol. E aqui agora partiremos para calcular a massa molar do metano e depois saber, naquela massa, quanto seria desse gás. Partiremos agora para a seguinte regra de 3, olha só. Eu sabia que 1 mol de CH4 corresponde a uma massa de 16 gramas. E aqueles 5 mol que nós encontramos, devido ao volume ocupado de 112 litros, então é o X. Calculando o valor de X, obteremos 5 vezes 16, passaremos a ter 80 gramas do gás metano. Então, olha só, que bacana. 112 litros do gás metano, correspondendo a 5 mol desse gás, consequentemente, 80 gramas deste gás. Então, aqui a interpretação do enunciado. Primeiro, você leu, obteve a quantidade de mol para depois encontrar a massa em grama, correspondendo aos 112 litros do gás metano. Ok, meu caro aluno? Então, observe um detalhe, só para você lembrar, que primeiro nós tivemos o quê? O conceito de mol, onde mol corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23. E aí, quando você calcula a massa molar, que é semelhante à massa molecular, você vai achar em cada massa, em cada mol, correspondendo a 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades, aquela massa correspondente. E aí nós teremos a massa molar com a unidade de grama por mol. E no problema que você tem volume e quer encontrar a massa, primeiro você tem que calcular a massa molar, saber quantos mols aquela substância apresenta, para com o conceito de volume molar, e aí você chegar na massa correspondente, conforme nós fizemos aqui, para esse último problema, tá certo? Aí, meu caro aluno, só para a gente lembrar que nesta aula nós abordamos 2 termos muito importantes, que nos cálculos das reações químicas, em geral, que geralmente conhecido como estequiometria, então nós utilizamos principalmente quando estivermos com volume ou substância na fase gasosa, precisamos trabalhar com volume molar, tá bom? Não esquecendo que CNTP, condições normais de temperatura e pressão. A pressão, 1 atm, a temperatura, olha só. E aí, sempre em Kelvin, 273,15 graus Kelvin, tá certo? Para que na hora da resolução dos problemas, você não esquecer, que é muito importante, desde que essa CNTP, quando se tem 1 mol de qualquer substância na fase gasosa, tá certo? E aí agora você vai ficar ligado, porque vamos fazer mais uma retrospectiva e que você possa ter sucesso na sua atividade de sala, tá certo? Então fica ligado aí e voltaremos já já para aquela breve revisão. Ok? Fica ligado aí, meu caro aluno.